Salve, salve, galera! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo que bateu o Cuiabá pelo placar de 2-1 de virada. Os dois gols saíram no segundo tempo de jovens promessas rubro-negras, né? Então, Felipe Luiz tem totais méritos com relação às substituições que fez, é claro, e o nosso Mengão conseguiu uma vitória importantíssima. Claro, estamos já classificados para a próxima Libertadores da América. Só que terminar o brasileiro de maneira digna é mostrar que de fato o Tite foi um erro e dos grandes. Então, vamos acompanhar a repercussão dessa vitória trazida pelo programa da SBT Esportes, canal SBT Rio, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Portanto, tudo sobre Cuiabá e Flamengo agora. Com gols de dois meninos do Ninho, o Flamengo venceu o Cuiabá fora de casa pelo Brasileirão e foi uma coisa heróica, hein, Vene Casagrande? Foi mesmo. Rodou. O Flamengo começou colocando pressão. Wesley mandou essa bola com perigo. O Cuiabá respondeu com Derek e o Michael tentou de cabeça. O camisa 43 de novo chegou perto. O rubro-negro tinha oportunidades, mas nada de acertar o gol. Ayrton Lucas também arriscou. E o Wesley outra vez fez o goleiro do Cuiabá se esticar todo. Primeiro tempo sem gols, mas aí na segunda etapa, Derek é mais rápido que Fabrício Bruno e abre o placar para os donos da casa. Mas aí é a vez da defesa do Cuiabá se enrolar e ficou para um jovem fazer sua estreia com o pé direito. Guilherme, que tinha acabado de entrar, manda para o fundo da rede e deixa tudo igual. E aí é o Cuiabá que aproveita com Pita, que tinha entrado há pouco, ganha de Léo Pereira e vira o jogo. Mas o lance é anulado por impedimento. O Flamengo continua tentando, mas a noite era da garotada. E desta vez foi Matheus Gonçalves que recebe de Michael e vira a partida já no finalzinho. 2-1 Flamengo com boa atuação da garotada. E a gente estava comentando isso anteontem aqui, até o Pedrosa falou, Vene Casagrande, como nesse momento, tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim, com uma irregularidade, às vezes, dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa meio muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade, independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada. A torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro. E eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Felipe Luiz nessa vitória. São dois jogadores que o Felipe Luiz botou no segundo tempo e os dois jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo, é um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem eu até, conversando comigo mesmo em casa, falei, pô, Felipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo como titular. Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que o Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista, que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura,
sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você está nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões. Então, obviamente, o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título, e isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, claro, né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve 13. ontem? É muita coisa, gente. É mais que um time titular. E o titular. Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado para ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, para mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for para destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda. Tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional, foi a mesma bola, o mesmo lance, e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida, e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses dois jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então, assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses dois atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem. Gosto do Everton Araújo. Pulgar fez uma boa partida ontem também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Venê também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo. 13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo para o Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme, Matheus Gonçalves, sobre treinamento. Ele elogia o treinamento desses dois jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas a gente não acompanha a atividade. Então estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, sobre cultura de treino, né? E a questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas no que ele está sentindo. É o famoso jogo da Francheta, inclusive, né? o estilo de jogo. Esse novo Por treinador. exemplo, o treinador antigo, o Tite, tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema tático. Então. O Felipe Luiz não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. Ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar e isso já está ficando bem estabelecido. Mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar do VAR. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí sobre as últimas informações do Flamengo, mas antes, pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Vamos falar um pouco aí sobre essas críticas, né, feitas, né, pelo apresentador e comentarista também, Pedrosa, né, Pedrosa, que é comentarista do programa da SBT Esportes, soltando o verbo com relação à atuação, principalmente de Fabrício Bruno, né? Ontem os dois zagueiros do Flamengo não foram bem. Se não fosse o impedimento em que o jogador do Cuiabá
fez o gol, o Flamengo teria perdido a partida, né? Porque ninguém se sabe se o Flamengo teria feito aquele gol no final se estivesse atrás do placar. Então, Pedrosa foi bastante sincero e deu a sua opinião acerca da atuação da dupla de zagueiros do Flamengo, né? Para ele, Fabrício Bruno já há algum tempo não vem jogando bem, né? Não é à toa que perdeu a titularidade para Léo Ortiz. Então, é algo já para a diretoria do Flamengo prestar atenção. Será que de fato vale a pena renovar o contrato desse jogador que já está com a idade um pouco avançada? O Flamengo deveria ter vendido ele na última janela de transferência, em que recebeu uma proposta, mas o jogador não aceitou as condições financeiras e seus salários. Então, de fato, é algo para se preocupar, porque o Flamengo tem muitos zagueiros, só que esses últimos que a gente citou aqui já tem uma idade avançada. Sabemos que o futebol é bastante dinâmico, é um futebol bastante rápido, então jogadores que já estão perdendo o seu condicionamento físico por conta da idade vai ficando para trás, né? Ontem, Fabrício Bruno perdeu uma corrida, né, em que resultou o primeiro gol do Cuiabá, sendo que ele tanto errou na marcação como também perdeu na corrida. Então, o Flamengo precisa abrir os olhos, porque se Fabrício Bruno não melhorar, terá que repor esse zagueiro no mercado da bola. Sabemos que também Davi Luiz já tem uma idade avançada, então são zagueiros já com idade muito alta para os padrões de alto nível no futebol brasileiro. O Flamengo tem hoje, vamos dizer assim, Fabrício Bruno e Davi Luiz como sendo já as suas últimas temporadas com a camisa do Flamengo. Tem que começar a subir os garotos da base, tem que começar a trazer esses meninos para compor o elenco, ainda mais agora que o Flamengo está muito prejudicado com vários jogadores lesionados. Então, já devemos sim se preocupar com a formação do elenco para a próxima temporada. É dessa forma, se organizando antes do início da temporada, que o Flamengo terá êxito. Então, Pedrosa sendo aí bastante sincero e dando a sua opinião acerca da atuação da dupla de zagueiros do Flamengo, que ontem deixou muito a desejar. Se o Flamengo tem uma equipe muito competitiva, um elenco muito forte, mas tem alguns setores que de fato precisa olhar com carinho para a próxima temporada. Assim, se surgir uma nova oportunidade, seja de empréstimo ou até mesmo de venda, o Flamengo tem que vender sim. Já são jogadores que têm um bom tempo aí vestindo a camisa do Flamengo, e penso eu que a experiência conta, mas também a questão da juventude, a questão do porte físico conta ainda mais. O futebol brasileiro está muito dinâmico, né? Os times se reforçando ainda mais. Então, ontem Fabrício Bruno e Léo Pereira quase entregaram os 3 pontos de mão beijadas para o Cuiabá. Eu concordo plenamente. Ontem o Flamengo entrou em campo com muitos desfalques, levou um gol, né? Conseguiu o empate e quase leva o segundo gol se não fosse o impedimento. E nos minutos finais, com os jogadores saindo do banco de reservas, o Flamengo conseguiu uma excelente vitória e continua aí na briga pelo título. É difícil? É, mas não é impossível se formos levar em consideração matematicamente. Então é isso aí, nação. O que vocês acharam da atuação de Fabrício Bruno ontem? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.